acompanham aqui, sejam todas bem-vindas. Vamos começar nosso happy hour. Trouxe até musiquinha, né? Fiquei pensando de semana passada pra essa, o que mais que tem no happy hour que a gente pode trazer aqui para o nosso encontro de sexta-feira, além da bebidinha, né? E eu senti falta de uma musiquinha. Então, pelo menos para iniciar, vamos colocar uma musiquinha, vamos chegando, vamos animar. A ideia aqui é happy hour. Eu estou aqui já em feed expediente, coloquei um filtrozinho aqui para não assustar vocês, mas estou tranquilinha aqui, esperando vocês que vão entrar para bater um papo comigo hoje sobre o tema culpa materna. Quero conversar com vocês sobre essa temática, que é uma temática que eu vejo bastante nas comunidades maternas, que eu escuto bastante das mães aqui no Renascendo, que eu escuto bastante das mães lá, profissionais que atuam também na escola de profissionais da parentalidade. A gente tem muito para conversar sobre isso, muitas reflexões para serem feitas, para que a gente consiga observar que a culpa, eu não vou falar que ela vai deixar de existir, porque todos nós nos sentimos culpados em alguns momentos. Mas você vai ver com que eu vou te trazer, te apresentar no dia de hoje, que você vai conseguir administrar esse sentimento, que você vai entender da onde está vindo isso, para onde vai isso, quando é realmente uma culpa que você precisa refletir e fazer, tomar alguma ação específica, e quando dá para deixar para passar. Então, hoje é happy hour e eu quero te propor que você traga sua bebidinha aqui pro nosso happy hour, né, das mães. Hoje tava faltando, na verdade até tem bebida alcoólica aqui em casa, mas geralmente eu tenho muito vinho. Eu adoro consumir vinho, geralmente vinho tinto. Mas tá um calor aqui em Brasília, tá um calor que não tinha condição de abrir vinho tinto, tá, gente? Então, eu coloquei até lá nos meus stories. Se você não me acompanha nos stories, passa a me acompanhar nos stories, tá? Porque eu trago muitas questões lá também, faço muitas enquetes. E aí eu fiz uma enquete hoje à tarde, perguntando o que você ia trazer para esse happy hour de bebida. E aí surgiu a galera da cervejinha, surgiu a galera do champanhe, surgiu a galera do gin tônica. E me deu uma vontade de gin tônica, só que tem um pequeno complicador, né? Eu não tenho nem gin nem tônica em casa, nem copo de gin tônica eu tenho em casa. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para matar minha vontade de tomar gin tônica de frutas vermelhas? Eu tinha água com gás, tinha uma essencinha ali de frutas vermelhas, tinha frutas vermelhas, ó, meu drink aqui, ó, não alcoólico, muita água com gelo, frutas vermelhas, e a essência virou uma soda italiana. Mas para vocês verem que eu não tenho nem aquele copo redondo, né, que fica mais bonitinho, mas vai assim mesmo. Essa é a minha bebida do dia de hoje, para vocês verem que não precisa ser uma bebida alcoólica para estar em happy hour. Por muitos anos, inclusive, eu ia para happy hour para beber Coca-Cola. Acreditem, eu não bebia até meus 30 anos de idade. Eu nunca fui de beber nada, nem o vinho. Quando bebia vinho, era vinho doce, que a gente sabe que depois que você aprende a beber, você não bebe mais vinho doce, né, gente? E eu só fui começar a aprender a beber mesmo depois dos 30 anos, fruto de uma influência de uma pessoa chamada Luciana Rocha, sabe? Que foi me introduzindo na arte de gostar do vinho tinto e o vinho seco. E hoje eu tenho lá minhas preferências alcoólicas, geralmente é vinho, gosto do champanhe, gosto da gin tônica, caipirosca. Só não sou muito fã de cerveja, uísque, essas coisas eu sou muito fã, não. Mas vamos ver quem tá chegando aqui. A Bárbara chegou aí, a Rúbia também, a Vera tá por aqui, a Luana também. Sejam todas bem-vindas a esse happy hour. Hoje a gente vai conversar sobre culpa materna. Precisamos falar sobre isso, precisamos trazer algumas reflexões
para nossa conversa. Vocês estão aí acompanhados de alguma bebida? Contem aqui pra mim, mesmo que seja água, tá valendo, gente. Midi Gomes está chegando por aí também, deixa eu assinar aqui pra vocês. Toda sexta-feira a gente tem esse encontro agora agendado, tá? Pra fazer um happy hour. Eu sei que muitas mães têm vontade de sair, de esparecer, de ter esse momento de papo mesmo, né? De beber alguma coisa, ter um momento de relaxamento. E a gente já geralmente não costuma fazer muito isso antes da pandemia. Depois de pandemia piorou 10 milhões de vezes para as mães esse momento relax, né? Então a proposta é a gente trazer esse momento relax aqui para nossa live, tá? Online mesmo. Eu fiz vários happy hours online durante a pandemia. É o que é possível, a gente tem que saber lidar aí com o que é possível. A Bárbara tá falando que está com água. Que bom, Bárbara. Vamos brindar, ó. Tchim-tchim pra você. Vamos brindar nosso encontro aqui. A você estar aqui se dedicando pra me escutar também, pra contribuir, pra trazer suas questões. Tá geladinha aqui. Bom, vamos lá, vamos começando. Vamos falar sobre culpa materna. Vamos conversar um pouquinho sobre como isso nos aflige. Eu coloquei como tema dessa live, vou tirar agora um pouquinho aqui a música, daqui a pouco a gente volta. Eu coloquei aqui como tema da live culpa materna, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será que é uma coisa tão intrínseca, né? A gente escuta falar muito que a culpa materna ela é inerente às mães. Todas as mães sentem culpa. Vocês que estão aqui comigo, a Dandara, o Anilói, a Bárbara, a Mirelle, contem aí pra mim. Vocês acham que necessariamente nasce uma mãe, nasce uma culpa? O que vocês pensam sobre isso quando vocês escutam isso? Né? Pode ser que vocês sintam isso, mas vocês acham que todas as mães se sentem assim? Vocês acham que é um sentimento coletivo da maternidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Contem aqui para mim nos comentários como é que a culpa reverbera aí na sua casa, nos seus pensamentos, né? O quão você é afligida por esse sentimento, né? Eu escuto falar sobre culpa materna há muitos anos, eu produzo conteúdo sobre culpa materna há pelo menos... Eu trabalho com parentalidade há 6, mas pelo menos 4 ou 5 anos eu falo sobre culpa materna, eu trago essas questões, porque sempre foi um sentimento curioso para mim. Não porque eu não me sentisse culpada, me senti culpada várias vezes ao longo das minhas 2 maternidades, mas eu ficava sempre muito curiosa para entender como isso poderia ser um sentimento coletivo. O que será que muitas mães... Não vou generalizar, não vou falar que todas, mas boa parte das mães relatam esse sentimento de culpa, né? Sempre foi uma curiosidade minha e eu busquei bastante tentar entender de onde vem isso, né? Por que será que isso é encarado como um sentimento coletivo das mães? E também por que será que a gente meio que aceita, que a gente vai ter que se sentir culpada, que é normal mesmo se sentir culpada, e convive com esse sentimento sem muita reflexão de será que precisa ser assim mesmo? A Bárbara tá aqui falando, né? A sociedade joga a culpa na mãe. Vamos falar de sociedade. A Dandara tá aqui falando, é um sentimento que vai nascendo conforme a mãe vai sendo responsabilizada por tudo na maternidade. Realmente, Dandara. Há uma sobrecarga materna muito grande e acaba comprando isso. Faz pouco tempo que parei de me culpar até por tudo. Que bom, Dandara, que você já começou a fazer essas reflexões, porque o intuito da nossa live de hoje é essa, Dandara. Começar a sair desse automático, desse sentimento que muitas mães sentem e começar a se questionar por que eu me sinto culpada? Da onde tá vindo isso? Será que isso é meu mesmo? Será que eu realmente fiz algo de errado que preciso, né,
ter um sentimento como a culpa até para me barrar, né, para me parar e fazer melhorar, porque a culpa, ela é um sentimento e eu até acredito que em alguns momentos um sentimento positivo, não positivo no sentido de ser bom de sentir, mas positivo e necessário no sentido de fazer, de nos forçar a dar uma pausa no automático que a gente vive, né? Muitos, a maioria de nós estamos aí na correria, na loucura do dia a dia, muito fazendo as ações e cuidando de tudo e dos filhos e da casa sem parar muito para pensar naquilo. E eu penso que tem um lado positivo da culpa quando a gente entende esse sentimento que nos força a falar, peraí, que alguma coisa que não tá bem. Se eu tô sentindo isso é porque eu preciso parar, refletir e mudar alguma coisa. Só que pra gente chegar nesse momento que a culpa ela tem um caráter positivo, a gente tem que entender esse sentimento, da onde vem, a gente tem que entender por que será que ele aparece tanto aqui, né? Por que ele tende a ser esse sentimento coletivo da maternidade? Então tem que ter uma reflexão pra gente chegar nesse ponto que a culpa se torna algo positivo, e a gente vai falar sobre isso também hoje. Então a Bárbara tá aqui falando, é a expectativa em cumprir com perfeição o papel materno. Sim, vou trazer essa questão. Letícia tá por aí. Letícia, minha sobrinha querida, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Letícia. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas apesar dessa carinha aqui de adolescente, eu sou tia-avó, porque Letícia já me presenteou aí com a filhota Elis, linda, maravilhosa. Então, Letícia tá aqui como mãe também, mas é minha sobrinha. E eu quero desejar aí parabéns por esse novo ciclo aí de aniversário para ela. Rita, Kessia tá chegando por aí também. Então, gente, vamos começar falando sobre isso que a Bárbara trouxe, que a culpa é uma expectativa em cumprir com perfeição um papel materno. A culpa, ela é um sentimento que ela realmente está correlacionada ao nosso nível de expectativa versus o nosso grau de frustração, né? Existe uma distância entre aquilo que a gente idealiza e aquilo que realmente acontece. A culpa, ela tá nessa distância, exatamente nessa distância, porque ela ocorre muitas vezes exatamente porque há uma distância muito grande entre aquilo que eu idealizei, desejei, imaginei e aquilo que realmente está acontecendo, como as coisas realmente estão se dando. Quanto mais longa é essa distância entre o imaginário, né, e o real, maior é a queda. Vocês já escutaram falar nisso, né? Maior é a queda, maior é a frustração, e a culpa, ela mora nessa frustração, porque eu desejei tanto, eu imaginei tanto, na minha imaginação era tão bom, mas a realidade é totalmente diferente e muitas vezes a gente se culpa por essa realidade ser tão diferente assim, tá? Então, nessa frustração da realidade ser tão diversa do que eu imaginei, existe um sentimento de culpa, mas ele não mora só aí não, tá, gente? Ele mora também muito nas questões de como a nossa sociedade foi sendo desenvolvida, né? Foi sendo criada. Nós somos seres que somos totalmente impactados pela cultura, pela sociedade, pelo momento que vivemos. E a maternidade tem toda uma construção sócio-histórica, né? A gente, especialmente quem não é da área, né? Quem não está se debruçando sobre isso, as mães de um modo geral, tende a imaginar que essa maternidade, ela tá totalmente relacionada a uma coisa que é do instinto, instintiva, que é natural, que é da biologia da mulher, né? Que para algumas pessoas que está relacionada com a questão da religiosidade, de por que Deus fez o homem e a mulher. Então, muitas vezes a gente fica acreditando que a construção do que esse ser mãe está apenas relacionada a essas questões humanitárias, né? Então, a humanidade surgiu a partir de um homem, de uma mulher,
E essa maternidade, ela tá ligada ao biológico, tá ligada ao instintivo, e necessariamente, né, as mulheres vão aprender a se tornarem mães, né, por um instinto. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né, apesar de biologicamente, sim, a mulher estar, né, preparada. Começou agora, Caroline, fica aí no nosso happy hour, pega sua bebidinha e vem participar pra gente conversar sobre culpa materna, tá? Então, necessariamente, a gente sabe que tem uma questão biológica mesmo infringida aí nessa questão da maternidade, mas é muito maior do que esse biológico. Tem as questões sócio-históricas e culturais de como essa maternidade foi instituída no nosso mundo, né? Ah, Bianca, você vai me trazer questões de história para falar sobre culpa materna? Vou trazer questões de história para falar sobre culpa materna. Por quê? Porque na culpa reside muito do que essa sociedade, esse sócio-histórico construiu em cima dessa maternidade, e tá aí o pulo do gato pra gente entender como administrar esses sentimentos. Vocês acreditam nisso? Que a gente tem que agora entender de história pra gente administrar a culpa materna, pra gente entender aquilo que realmente faz sentido, a gente sentir alguma culpa, e aquilo que não faz sentido algum. É o seguinte: a maternidade, ela foi construída da forma como a gente conhece hoje, lá por volta do século 17 e 18, tá? O mundo não foi assim sempre, né? A maternidade não foi isso do jeito que é hoje, né? Essa mãe zelosa, essa mãe que cuida, essa mãe que é a principal responsável, essa mãe que ama. Não era assim antes do século 17 e 18, tá? Antigamente, a maternidade não tinha essa relação de sentimento que se tem hoje, né? Até mesmo porque a maioria dos bebês não vingavam, ou seja, não sobreviviam, não tinha essa vinculação que a gente fala hoje que é tão importante. Ao nascer um bebê, antes ali do século 17 e 18, as mães entregavam esses bebês para as amas de leite. Então, esse bebê não era amamentado ao seio da mãe. Quando era amamentado ao seio, era ao seio das amas de leite. Esse bebê não ficava nos cuidados das mães. E esse bebê era criado, né, pela ama de leite até mais ou menos uns 7 anos de idade. Quando retornava para fazendas que realmente sobreviviam, por quê? Porque as condições de higiene eram precárias, não se tinham nenhum cuidado, né? Esses cuidados que a gente tem hoje com recém-nascido, né? Põe a fraldinha para pegar no colo, lavar a mão. Com pandemia, então, os cuidados devem estar redobrados. Tudo isso que a gente tem com esse bebê, de entender que ele é frágil, né? Que ele inspira mais cuidados, não existia nada disso antes, né? Então, esses bebês iam com essas amas de leite, as condições de higiene eram péssimas, eram pessoas que não tinham, né, condições de ter um lar com um mínimo de higiene. Antigamente também a ideia de higiene era muito diferente. E esses bebês, quando sobreviviam, voltavam lá por volta do 7º ano para a casa dos pais, e logo depois iam estudar fora, né? Como é que chama o nome dos internatos, né? Iam para os internatos, voltavam já adultos. Então, assim, não existia esse sentimento da mãe que zela, que cuida, tá? Isso surgiu lá na Europa por volta do século XVIII, tá? Quando estava acontecendo uma série de revoluções industriais e estava faltando mão de obra na Europa. Não se tinha jovens adultos para trabalhar, não se tinha jovens adultos para mandar para a guerra, não existiam muitos jovens adultos para assumir uma série de posições de trabalho. E aí, o que eles pensaram? Precisamos arranjar uma forma de garantir que mais crianças sobrevivam, né? E aí começou a se instaurar o que a gente conhece hoje como maternidade e todo o mito que se criou sobre esse amor materno, que eu não estou falando que não exista, mas que foi uma criação histórica, né? Jacques Rousseau começou a falar sobre amor materno em textos, tá? Então, a partir desse momento que eles começaram a pensar que precisamos ter mão de obra jovem, né, adultos,
precisamos então fazer com que as crianças cresçam, cria-se uma ideia de que essa mãe tem que ser a mãe higiênica, ou seja, ela tem que ser uma mãe que vai cuidar desse bebê, que vai amamentar esse bebê, que vai ficar com esse bebê e garantir que esse bebê sobreviva, tá? Começa com base nisso. E ao longo dos séculos foi se construindo tudo em cima disso, né? Dessa mãe que zela, dessa mãe que é responsável. E essa mulher que naquele momento não tinha lugar nenhum na sociedade começa a se sentir muito bem por encontrar uma posição para si. Tipo, agora eu sou a responsável por uma criança, né? Agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um lugar na sociedade, né? Então as mulheres começam a achar isso muito positivo, isso é muito bom, né? Eu não era ninguém, agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma certa voz na sociedade. E aí constrói-se toda essa questão da maternidade como sendo o principal ponto, a única e a principal responsável pelos cuidados e zelos de uma criança, né? Essa maternidade que tem que ser exercida para que essa criança se estabeleça, para que essa criança sobreviva, para que essa criança se constitua enquanto um ser, né? E começa uma concentração desses cuidados na figura da mulher, na figura da mãe, tá? E por que eu tô falando de história na live da culpa materna, Bianca? Porque se muitas das coisas que nós sentimos culpa hoje, século 21, ano de 2021, são questões relacionadas a esta construção, se a gente não sabe disso, a gente vai continuar se sentindo culpado, né? Eu já vou trazer para vocês que existem níveis de culpas diferentes. E a gente precisa entender esses níveis de culpas até pra gente eliminar algumas delas da nossa vida. Mas tá dando para entender por que culpa materna não é só um sentimento? Tem muito da sociedade e por isso parece ser um sentimento coletivo das mães. Tá dando para entender isso? Me contem aqui. A Joelma chegou por aí, a Débora também. Linha, agulha e amor. Faz sentido que entender de construção da história da maternidade faça toda a diferença em como a gente vai lidar com o nosso sentimento de culpa? Leonardo entrou também, coisa boa. A Kersi. A Bárbara tá aqui falando que sim, tô amando. Que bom, Dandara. Débora, extremamente necessário esse link com a construção da história. Pois é, gente. E a gente vivendo aqui a nossa maternidade no automático, sentindo culpada por tudo, sem entender que boa parte, não vou falar que todas, não são todas, mas boa parte desse sentimento que a gente sente está relacionada a essa construção da maternidade. Então, tudo que a gente entende e como essa maternidade, essa mãe que tem que ser devota, que tem que amamentar exclusivamente, que tem que ser a zelosa, a higiênica, a que vai ser responsável por fazer aquela criança sobreviver, surgiu lá no século XVIII, né? Só que lá fez muito sentido para as mulheres, né? Os anos foram passando, os séculos foram mudando, a mulher foi dando entrada ali no mercado de trabalho, foi começando a viver outras coisas, foi se dando conta, né, de que a vida dela não se resume a ter filhos, a cuidar do lar, né, e foi acumulando funções, porque essa construção que foi feita em cima dessa maternidade, ela não foi sendo revisitada, né, não foi sendo revisada. Ela foi acompanhando os séculos e acompanha até o dia de hoje. Então, essa mulher foi assumindo essas construções, foi mantendo essa construção dessa maternidade e assumindo esses novos papéis e vendo que,
Então, meu principal, né, papel nessa sociedade não precisa ser cuidar de um filho, pode ser também, mas pode ser lá no meu trabalho, né, pode ser em outros aspectos da minha vida. Eu posso ser, né, dona de mim, eu tenho liberdade, eu tenho agora controle neonatal, né, controle da natalidade. Eu não preciso necessariamente ser mãe, eu posso ser mãe quando eu quiser, eu posso levar essa maternidade mais pra frente, eu posso focar primeiro no trabalho, eu posso nunca ser mãe. Enfim, todas essas revisões que a gente foi fazendo do papel da mulher foram caminhando e o papel da maternidade foi continuando ali nessa visão lá do século XVIII, né? Eu ouso falar que a gente está desconstruindo isso nos últimos 4, 5 anos, não muito antes disso, e ainda tem muito chão até isso mudar, né? Eu realmente espero que as mães de meninas aí consigam mudar. Eu faço todo o possível como mãe de menina aqui de desconstruir essa ideia de maternidade, de mãe. Muitas coisas já foram construídas na cabecinha dos meus filhos. Eu vejo quando, por exemplo, fica doente, né? Já pensa instantaneamente que eu tenho que cuidar. Muito pelo meu papel também, que trabalha dentro de casa e o pai trabalha fora, né? Mas essas desconstruções de gêneros, a gente ainda tem um longo caminho. Mas aí, gente, com esse acúmulo de funções e essa revisão do papel da mulher versus a não revisão do papel da maternidade, criou-se uma frustração ainda maior, né, entre aquilo que é idealizado e aquilo que realmente acontece na vida real. E como eu disse no começo da live, para quem não estava aqui, a culpa materna, ela é originária dessa distância que tem entre o que eu imaginei e o que realmente está acontecendo, né? O imaginário versus o real. Quanto maior a distância, mais culpada eu me sinto, né? Mais acredito que não sou eu que não dou conta. E hoje, com as mídias sociais, isso aumenta muito. Por quê? Nós estamos em um momento em que as pessoas vivem olhando fotos e imagens da vida alheia, muitas vezes maquiada ou muitas vezes recortes muito específicos de momentos felizes, e essa imagem do ideal vai sendo construída em cima disso, da grama do vizinho que é mais verde, do feed do vizinho, da vizinha que é mais bonita, né? E a frustração tende a aumentar, né? Então a gente precisa começar a refletir, sair desse nosso automático da maternidade, porque as coisas mudaram. E se a sociedade ainda não revisou essas mudanças, nós precisamos revisar e nos conscientizar que muito das nossas culpas estão nessa construção e não no que realmente eu acredito. Deixa eu trazer para vocês um quadrinho bem simples que eu falo sobre os níveis de culpa. Peraí que a Bárbara tá falando aqui alguma coisa. Esse link com a construção sócio-histórica é libertador, sobretudo quando passamos a praticar a vivência na maternidade possível, dentro da nossa realidade, para além das cobranças sociais que jogam na gente. Sou mãe de casal e tento buscar o equilíbrio aqui, que bacana. Deixa eu pegar aqui uma imagem que eu falo sobre os níveis da culpa. Aqui. Vamos falar de alguns níveis de culpa materna, porque aí vai fazer ainda mais sentido eu ter trago esse recorte sócio-histórico-cultural da maternidade para vocês. Tá dando para ler? Eu tô vendo se eu consigo ler. Eu imagino que aí também não seja muito bom. Me contem aqui nos comentários. Inclusive, me contem também se isso aqui tá fazendo sentido para você, né? Lembrando que isso daqui é um programa de sexta-feira. Desde semana passada eu tenho feito happy hour com as mães. Eu sempre trago uma bebidinha e aconselho que vocês tragam também. É fim de expediente, fim de semana. Eu tô aqui tranquila com meu bom e velho filtro, porque eu já estou, né, mais pra lá do que pra cá. E eu venho aqui pra gente conversar, a gente bater um papo sobre alguma temática bacana. Sempre ao longo da semana, lá nos meus stories, eu faço uma enquete para saber que tema que vocês querem que eu traga pro nosso happy hour, tá? Então marca aí na agenda de vocês e aproveita, chama uma mãe aqui pro nosso happy hour, né?
Tem um aviãozinho aqui, manda para uma mãe aí que você conhece, que se ela chegar aqui agora, vai ter valido ela ter vindo aqui para essa live, porque eu vou falar de uma questão que vai fazer toda a diferença aí na sua maternidade, são os níveis da culpa materna, tá? Então eu divido a culpa materna em 3 etapas. Não é que é um nível pior do que o outro, tá? Mas são três formas de manifestação desse sentimento que são comuns da maternidade, né? Que a gente vê muitas mães relatarem por aí e que a gente precisa se atentar. Uma parte de todos desses níveis de medo a gente consegue administrar e até mesmo eliminar na nossa vida, e tem coisa que não. Então, assim, não é que a gente consegue realmente viver sem culpa, mas tem uma boa parcela dessas culpas que a gente sente que a gente consegue aliviar sim. Então, o primeiro nível de culpa é o medo dos 3 Fs, tá? Então, esse primeiro nível de culpa, ele tem muita relação com a forma como foi se estabelecendo essa maternidade e também as últimas tendências, vou falar assim para não dizer moda, tá? As últimas tendências de criação de filhos, né? A gente vem aí de anos que a gente tem priorizado bastante essa mãe como uma cuidadora mais próxima. A gente vem de estudos que mostram a importância dos cuidados dos pais ali nos primeiros anos de vida, de como se constitui uma criança naqueles primeiros anos de vida emocionalmente, a importância desses cuidados. Então, só que isso continuou sendo muito concentrado na mãe, né? E aí, os últimos anos, aí a gente viu uma leva de muitas mães largando tudo, deixando trabalho, algumas porque realmente não eram felizes, mas outras achando que era porque tinha que fazer isso pelos filhos e deixando tudo, toda a sua vida de lado para se dedicar exclusivamente às crianças. E em especial nessas famílias a gente vê muito forte esse primeiro nível de culpa, que é o medo dos 3 Fs. E quais são os 3 Fs? Faltar, falhar ou frustrar. Então, existem muitas mães que ainda hoje se sentem extremamente culpadas quando elas faltam na vida dos filhos por algum motivo, quando elas falham com os filhos ou quando elas frustram os filhos, né? Existe questões assim estruturais nessa construção da maternidade, desse amor pautado, né, muito pela devoção da mãe, que nos colocou numa posição de uma tentativa de uma maternidade perfeita, que não vai frustrar, que não vai falhar, que não vai faltar hora nenhuma para essas crianças, que vai ser assim que a gente vai conseguir melhorar a criação dessas crianças para no futuro serem adultos legais, decentes, né? Quando na verdade o caminho é extremamente o oposto, né? A gente entende hoje que é com a família, não só com a mãe, é com a família que as crianças aprendem a lidar com os seus sentimentos mais terríveis, porque todos nós nos frustramos, temos raiva, né? Sentimos saudade, sentimos falta de alguém, né? E são sentimentos inerentes ao ser humano. E quando nós, mães, ou a família, os avós, né? Quando todos tentam proteger essa criança da falta, da falha e da frustração, essas crianças não desenvolvem sentimentos, né? Habilidades de lidar, aliás, com esses sentimentos que são inerentes da vida. E a maior parte dessas crianças, né, que não aprendem a lidar com isso, são aqueles adultos que estão no trânsito xingando, buzinando, né, perdendo a cabeça, explodindo, porque não tiveram na infância oportunidades de desenvolverem mecanismo para lidarem com isso. Então, esse primeiro nível de culpa, ele vem muito calcado em criações, em modelos educacionais que não pregam que a gente precisa ser perfeita, mas que, como a gente vive numa era de informação fácil, que qualquer pessoa produz conteúdo, tem muita gente propagando manuais de maternidade onde essa maternidade sai como se fosse uma maternidade perfeita, né?
Então, a criação com apego, por exemplo, que é uma criação lindíssima, que foi desenvolvida por Bowlby e que fala da importância de um apego seguro, ela foi totalmente deturpada nos últimos anos, como se esse apego seguro fosse realmente essa mãe, né? E aí recai sempre sobre a mãe, que está ali 100% dedicada a essa criança nos primeiros anos de vida, né? Quando na verdade o que a gente observa na prática são mães sim, que largam tudo, que deixam toda a sua vida de lado, não só o trabalho, vida social, né, cuidado, autocuidado, né, enfim, hobbies, para cuidar dessas crianças nos primeiros anos e acabam desenvolvendo um apego que não é seguro, porque elas estão estressadas, elas estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas e no menor vacilinho ali da criança fazendo uma coisa errada, elas explodem. Elas explodem porque elas não têm válvula de escape, elas não têm descanso, elas estão ali no 7x7, 24 horas por dia, não tem uma rede de apoio, porque ó, eu não trabalho. Então, se eu não trabalho, eu não tenho direito a ter uma pessoa que vem na minha casa, uma babá, uma avó que fique com ele. Imagina que eu vou deixar com a avó para ir fazer as unhas, para ir no shopping bater perna. Imagina, isso é um absurdo, uma mãe que deixa essa criança, né, com alguém para ir fazer algo para si próprio. Se ela não trabalha, ela não tem esse direito. Muita gente ainda tá vivendo assim. E aí que vem a culpa. Aí que vem a culpa, porque se eu não posso, né, faltar, eu não posso falhar, eu não posso frustrar. E isso é uma coisa inerente do ser humano e eu vou acabar em algum momento fazendo isso, mesmo que eu tente o contrário, eu vou me sentir culpada. E se eu tô faltando, falhando e frustrando, e as pessoas estão vendo isso, os avós estão vendo isso, os amigos estão vendo isso, eles estão me julgando, que eu devo ser uma péssima mãe, porque no Instagram da minha amiga, eu não vejo essa criança fazendo essa birra que a minha criança faz, não. Né? Então isso acontece dentro da minha casa. Só na minha casa a criança faz birra, só na minha casa a criança se frustra, a criança grita. Me contem aqui no chat, só na casa de vocês que a criança de vocês explode, faz aquela birra, né, que mata a gente de vergonha na frente de todo mundo e todo mundo olha pra gente assim com aquele olhar, né, julgador? Conta aqui pra mim se eu tô falando uma grande asneira ou se isso é real, né? Então tem tanto essa questão de não querer, quanto a questão de se sentir extremamente julgada quando isso daqui acontece na frente dos outros, porque imagina uma mãe que não sabe lidar com a birra do filho. Que absurdo uma mãe que não sabe controlar seu filho, que não tem pulso firme com seu filho para deixá-lo fazer essa birra no meio do supermercado, né? Então esse é o primeiro nível de culpa, ok? Tá fazendo sentido? E aí, gente, essa maternidade que é perfeita, que não permite que essa criança, né, sinta esses sentimentos naturais do ser humano, ela é carregada, né, de uma redoma. Essa mãe tende a ter um sofrimento emocional, psíquico muito grande, porque, né, é uma tentativa sempre muito grande de amparar essa criança a todo custo. Essa criança aumenta cada vez mais esses episódios de frustrações porque não tem um limiar, né? Não tá aprendendo a lidar com isso. E aí a gente vai criando esses adultos que não sabem lidar com essa frustração. Então hoje eu quero te alforriar. Acho que essa não é a melhor palavra, vou mudar a palavra. Mas eu quero te libertar de sentir culpa por frustrar o seu filho, por falhar com o seu filho, por faltar em alguns momentos. Você precisa faltar com ele, você precisa falhar com ele, você precisa sim frustrar ele. Ele não é um ser onipotente que vai ter tudo na vida dele o tempo inteiro, ele tem que aprender a lidar. E nós, e aí novamente eu não estou falando apenas da mãe, eu estou falando da família, tá? Isso não é uma responsabilidade apenas de mães. A família tem a responsabilidade de apoiar essa criança a desenvolver uma resiliência, a desenvolver uma habilidade de lidar com sentimentos ruins.
com frustrações, com ausência, né? Essa criança, ela tem que entender que a mãe está ali sim, mas não está o tempo inteiro. A mãe, além de ser mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é profissional, ela tem os gostos, ela tem um descanso dela, ela não precisa estar ali 24 por 24, 7 por 7, 365 dias por ano, né? Se a gente não mostra isso para a criança, a gente acaba continuando nesse reforço dessa maternidade que foi sendo construída, tá? Vamos para o segundo nível. O segundo nível entra muito nessa questão do julgamento dos outros. Então, o segundo nível de culpa materna é realmente esse medo do julgamento que os outros têm diante de como eu pratico a minha maternidade, diante da forma como eu ajo com meu filho e que nunca vai agradar ninguém, né? A verdade é essa. Muitas vezes a gente caminha numa tentativa de agradar ou de não ser julgada, e a verdade é que não adianta, gente. Ai, eu volto ou não volto pro trabalho? Se você voltar, vai ter gente que fale. Se você não voltar, vai ter gente que fale, né? Coloco ou não coloco meu filho na creche com 10 meses? Se você colocar, vai ter gente que vai falar. Se você não colocar, vai ter gente que vai falar. Não existe um caminho linear na maternidade, não existem decisões unânimes na maternidade, e que bom! Porque se isso acontecesse, significaria, opa, tá chegando comida aqui no Happy Hour, hein? Coisa boa, hein? Happy Hour aqui, ó, deu uma evoluída. Tem meu drink e agora tem comidinha. Agora eu quero ver, conseguir falar e comer, né? Mas tudo bem, depois eu como. Obrigada, amor. Então, não existe um caminho linear na maternidade, não existe nada que a gente faça que vai agradar 100%, mas muitos de nós nos sentimos culpadas quando a gente vai para um lado e vê que fulana foi pro outro lado, e a gente começa, mas será que eu fiz certo? Isso acontece muito nas comunidades maternas. Eu falo muito sobre rede de apoio, eu falo e incentivo muito que vocês tenham grupos de mães, participem de grupos de mães, mas também sem a condução de um profissional é complicado, viu? Porque a possibilidade de vocês ficarem comparando, Paçoca, isso não é teu não. Paçoquita. De vocês ficarem se comparando, né? Ficarem se degladiando ali de qual é o melhor caminho, não, tem que ser cesárea, não, tem que ser parto normal, não, tem que amamentar, necessariamente tem que amamentar, não, tem que ser mamadeira, tem que ter bico, tem que ter chupeta, não tem que ter chupeta. Gente, não existe nada na maternidade que vai ter um único caminho e o caminho certo, né? Eu sei que quando a gente estuda, quando a gente vai vendo evidências científicas, né, a gente vai se empoderando de uma série de informações que vai nos indicando caminhos que são mais recomendados. Mas o caminho mais recomendado não significa que é o melhor caminho para todas as famílias, tá? Sinto lhe informar que para algumas famílias amamentar exclusivamente até os 6 meses e prolongado até 2 anos vai ser a pior coisa que poderia acontecer na vida deles. Não é o que a gente deseja, não é o que a Organização Mundial de Saúde fala, mas nenhuma decisão ela vai acontecer de maneira uníssona para todas as famílias, tá? E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente lida muito bem com esse nível de culpa, que é o medo do julgamento externo, porque a gente para de tentar tomar ações tentando entender o que as pessoas vão falar, se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Isso acontece muito em grupos de mães, isso acontece muito com os avós, né? Os avós tendem a achar que sabem mais que a gente, que já criei tantos filhos, tantos netos, por aqui é melhor, por lá é melhor. E muitas vezes a gente fica com medo de desagradar os avós também, ou fica com raiva, frustrado, porque os avós ficam ali julgando as nossas decisões. O que foi, Paçoca? Eu tô fazendo live. Vem cá, um pouquinho. Vamos mostrar a Paçoquita. Gente, eu despachei as crianças, mas aí eu não despachei a cachorra hoje. As crianças estão com os avós, por falar em avós. Aí a cachorra fica chorando, que ela tá de olho na comida ali que chegou.
Então, esse é o segundo nível que certamente, se a gente começar a racionalizar, às vezes que a gente se sentiu culpado, porque a gente tomou um caminho, depois a gente ficou preocupado, ou a gente escutou o que alguém falou, ou a gente viu que fulana de tal foi pro outro caminho, e a gente começou a achar, eu sou uma péssima mãe porque eu não fiz isso, né? Que nem na pandemia, vou dar um exemplo meu. Na pandemia teve várias, né, idas e voltas da escola, né? Os meus filhos estudam, já estão ali no ensino fundamental, primeiro período do ensino fundamental. E esse ano, eles voltaram, todas as vezes que a escola falou, vou voltar, eles voltaram. Muitos ficaram no online, mas meus filhos sempre voltaram porque eu sou autônoma, né? Eu sou empresária e eu trabalho em casa. E a escola é a minha única rede de apoio, então sempre foi uma decisão muito clara para mim, tá? Nesse ano em especial, eles voltaram no início do ano e quando foi março, fechou tudo de novo, né? E em abril, a escola abriu em caráter emergencial, ou seja, realmente só vai para a escola quem precisa, né? Por favor, pedimos a compreensão e realmente praticamente ninguém voltou para a escola, mas meus filhos voltaram, né? Eu poderia me sentir culpada, me sentir uma péssima mãe, porque na turma do meu mais velho, que é ensino fundamental 3º ano, só voltou ele. Meu Deus! Que mãe sou eu, que fui a única que tive coragem de mandar o menino para a escola em plena pandemia. Mas era importante para mim, aquilo ali era necessário na minha vida profissional, para tudo que eu estava desenvolvendo, para todos os trabalhos, e para eles que estavam detestando a experiência online, que não estavam aprendendo quase nada, não estavam tendo uma boa experiência. Mas vejam, se eu ficasse preocupada com o julgamento alheio das outras mães, por exemplo, falar, nossa, essa Bianca, né, foi a única que teve coragem de mandar essa criança para a escola, que absurdo. Não que elas falaram isso, né, mas se eu ficasse pensando nisso, eu poderia me sentir culpada. Se eu ficasse pensando na escola falando, pô, eu pedi para só quem realmente tem uma necessidade muito grande. Então, de repente, a escola queria que só profissionais da saúde mandassem que estão lá na linha de frente. Eu poderia me sentir culpada. Enfim, se eu ficasse pensando nos outros, eu poderia me sentir culpada por diversas coisas. E é isso que eu quero que você reflita na sua prática, no seu dia a dia, quando essa culpa tá vindo do medo do que os outros podem estar falando. E aí eu te garanto também, tá? Vai ter gente falando de você, vai ter gente falando das suas escolhas, não tem como fugir disso, tá? Ô Paçoca, colabora, vai. Eu vou te colocar pra fora do escritório. Você não tá colaborando comigo hoje, não. E por último, pra gente fechar essa questão dos níveis da culpa materna, tem o medo dos erros reais, né? Então, todos nós vamos falhar e errar verdadeiramente com os nossos filhos, sabe? Fazer aquelas mancadas, aquelas coisas que você fala, nunca vou fazer isso. Aí um dia faz, aí você fala, meu Deus do céu. Por que eu fiz isso? Por que eu fui por tal caminho? Então nós erramos. Nós somos seres humanos, né? Novidade, só que não. Nós erramos e vamos errar muito com os nossos filhos. E cometer erros que a gente vai olhar e falar, poxa, eu podia ter feito de outra forma, né? Então, essa é uma culpa que a gente não vai conseguir se livrar, porque a gente vai continuar errando com os nossos filhos, né? Em algum momento a gente pode perder a cabeça, dar um berro que a gente não queria dar um berro, dar um tapa que a gente não queria dar um tapa, agir de uma forma que a gente não queria ter agido na frente deles, né? E esses erros, eles vão acontecer, fazem parte da humanidade. O que a gente não pode fazer é falar, tá bom, errei, então deixa passar e seguir a vida no automático, como a gente sempre faz. E é por isso que eu trago essa reflexão dos níveis da culpa. Porque se ao invés de você ficar perdendo seu tempo com medo de frustrar, de falhar, de faltar, perder seu tempo com culpa do que os outros estão falando, que fulano tá achando, você vai se concentrar naquilo que realmente deveria te fazer sentir culpada, que são as ações que você não gostaria de tomar com eles, que você não julga serem adequadas. Não é que os outros falam que não deveria ser assim, é você tá se julgando e tá falando, isso não foi legal, eu não devia ter feito isso com meu filho, eu não devia ter feito isso com a minha filha, tá? Só que se a gente só para aí, vai fazer em outro momento de novo, tá, gente? Porque quando a cabeça tá
quente, quando o estresse está alto, o cansaço está alto, se a gente não parar para fazer um plano de ação do que a gente vai fazer numa próxima oportunidade, não vai mudar nada. Então a nossa concentração precisa estar aqui, nos erros reais, naquilo que a gente está fazendo, que a gente está julgando que não é o correto ser feito na nossa maternidade, na forma como a gente está conduzindo a educação. E aí eu vou mudar aqui, ó, a imagem para uma outra imagem. Preparem aí para tirar o print, hein? Pera aí. Que é um infográfico que eu tenho. Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários para vocês tirarem um print. Só que não vai ficar legal, né? Depois vamos fazer o seguinte. Quem quiser o infográfico da culpa materna, vocês me mandem um direct que eu envio para vocês, tá bom? O que a gente vê aqui nesse infográfico? Eu não vê muita coisa aqui que não tá muito legal. Pera aí que eu tô de vivo de parentalidade. Não tá muito legal o nosso infográfico. Pera aí que eu vou abrir aqui no meu computador pra ler direitinho. Tá dando pra entender, gente? Deixa eu só tirar a cachorra aqui do colo. Pera aí. Amor, tá solta, me ajuda. Tá deixando eu trabalhar. A Soquita foi expulsa do meu escritório. Deixa eu abrir aqui esse infográfico para eu ler direitinho, que eu também não tô conseguindo ler, não. Tá dando para entender, gente? Tá tudo bem aí? Vocês estão muito calados. Não gosto de vocês calados, não. Isso aqui é happy hour. Happy hour tem troca, tá? Sempre que você vier aqui pro meu happy hour, venha pra conversar comigo. Eu não quero só ficar falando sozinha, não. Bom, eu vou falar o que tá aqui no infográfico da culpa materna, tá? Aqui nesse infográfico é pra você imprimir e colocar aí na geladeira. Porque aí, quando você estiver se sentindo culpado, o que eu proponho aqui é que você realmente faça essa parada pra reflexão. Pra você não continuar levando essa culpa aí no automático, tá? Então, eu parto de duas perguntas. A primeira essa culpa, ela vem do outro, né? Ela é uma culpa externa do que a sociedade está falando, ou ela é algo que você julga que fez de errado? Ela é uma culpa interna. Então, eu peguei aqueles 3 níveis e dei uma separada em culpas externas, que são baseadas naquilo que o outro está falando e que eu estou prestando atenção e que eu estou absorvendo para mim, versus a culpa interna, aquilo que realmente faz sentido para mim. Eu realmente parei e falei, caraca, isso aqui foi uma mancada que eu fiz com meus filhos. Se ela é uma culpa do externo, a gente vai refletir. Por que isso te impacta, né? Isso faz sentido mesmo para você? Porque vão ter questões de julgamento externos que pode ser que a gente pare e fale, realmente eu acho que eu podia ir pro outro lado, eu podia mudar, isso aqui realmente faz sentido pra mim. Mas a maioria das culpas do externo não fazem sentido pra gente. Estamos ancoradas nessa construção da maternidade. É por isso que eu comecei a live falando sobre construção da maternidade. Então, muitas das nossas culpas que vêm do externo estão ancoradas nessa mãe que é a principal responsável por essa criança. E muitas vezes que a gente fala, nossa, eu sou uma péssima mãe por fazer tal coisa, é porque a gente tá pautado nessa maternidade que foi construída. Então, por isso, nessa culpa externa, o primeiro estágio que você vai fazer é refletir se essa culpa que você tá sentindo, se essa questão realmente faz sentido para você. Se não faz sentido para você, você vai ali pro meio, que é onde eu falo, essa culpa não lhe pertence, passa reto, continua a sua vida. Se isso faz sentido para você, aqui vem um pulo do gato. Ok, isso fez sentido para mim, realmente eu acho que eu poderia fazer melhor numa próxima vez. Então, a minha proposta é que você escreva, não é só pensar não, tá, gente? Porque o que a gente passa aqui, ó, pensa aqui, ó, vai-se embora. E escreva uma ação que você tomará na próxima oportunidade para você se sentir melhor.
né? Então você tem que parar para refletir nessa culpa que faz sentido para você e pensar o que eu vou fazer numa próxima oportunidade diferente. A mesma coisa se você tá sentindo uma culpa interna de algo que você realmente fez e que você fala, pô, isso aqui não foi legal, né? Aí eu levo você para refletir. Você acredita que tinha formas de agir diferentes, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente não acha legal, mas que a gente não vê muita alternativa, a gente não vê outro caminho para seguir. Então não tem muito o que fazer, a gente tem que agir daquela forma porque é a forma que é possível, a maternidade possível que a gente está vivendo e não a maternidade perfeita, tá? Quer ver uma coisa? Eu me sinto culpada por não pagar a melhor escola para o meu filho. Você tem condição de pagar a melhor escola? Isso está dentro da sua realidade atual? Porque isso não é uma coisa que dá pra mudar assim, porque senão, se desse pra mudar fácil, ele tava na melhor escola, né? Então essa culpa, por mais que você fale, cara, mas eu queria que meu filho estivesse na melhor escola, eu vejo que tal escola vai ser muito melhor por isso, por isso, por isso. Mas se você não tem condição de fazer isso, você não tem como agir diferente. Então você tem como administrar esse sentimento e falar, olha, é o possível, tá? Agora, se você tem como agir diferente e você realmente teve uma falha com o seu filho, você errou com ele, o primeiro passo que você vai fazer é pedir desculpas pro seu filho, porque a gente fala o tempo inteiro para essas crianças. Peça desculpa pro coleguinha. Você tomou o brinquedo do coleguinha, peça desculpa pro coleguinha. Você fez tal coisa com a mamãe, peça desculpa pra mamãe. Mas dificilmente pais pedem desculpa pros seus filhos. Dificilmente, principalmente se é pequenininho. Ele não entende, né? Passa reto. Então a primeira coisa que você vai fazer é pedir desculpa pro seu filho se você fez uma coisa que realmente foi errada, que você não gostou. E depois você vai fazer esse mesmo exercício que eu já tinha proposto, que é escrever uma ação do que você vai fazer diferente na próxima oportunidade que você tiver, para não agir errado. E na próxima oportunidade, consciente disso, você vai tentar fazer isso que você se propôs. Pode ser que você não consiga numa próxima, precise de mais alguns erros aí até você aprender a melhor forma de lidar. Mas que você tenha consciência que você pode melhorar a forma de lidar com isso e como você vai fazer isso é essencial. Combinado? Ops, peraí, quase que eu desliguei a live. Gente, ficou claro? Deu para entender por que a gente precisa refletir sobre o nível da culpa, entender quando essa culpa vem do externo, quando essa culpa é do interno e tomar ações para lidar com esse sentimento? Eu realmente acho que a culpa ser um sentimento coletivo de mães está totalmente pautado na construção dessa maternidade. Se a gente não tivesse essa construção da forma como foi feita, centralizada na mãe, certamente isso não seria um sentimento coletivo. Mas essa é a nossa realidade. Frente a essa nossa realidade, a minha proposta é que você saia desse automático. É que você entenda que isso não lhe pertence, que essa construção que foi feita da maternidade não é sua, que você pode ter uma construção própria da maternidade, que vai ser a sua construção, aliás, é isso que eu te oriento. Para de tentar seguir manuais, para de achar que tem uma teoria, que vai ser a teoria, então tem que ser assim, tudo vai ser assim, e aí se eu não consigo fazer assim, por exemplo, disciplina positiva, negócio lindo, maravilhoso, mas que muita gente está colocando debaixo do braço e achando que aquilo ali é Bíblia. Tem que ser assim, e aí não consegue ser assim, se frustra, se tem frustração, eu sou uma péssima mãe, me sinto culpada por isso. E muita coisa da disciplina positiva, eu falo, é lindo, maravilhoso. Quando você tem uma babá, uma empregada, rede de apoio em abundância, né? Porque ter aquela calma, né, de muitas das técnicas ali, requer tempo para si. Então não faz sentido em todas as realidades, mas muitas vezes os manuais e os profissionais mal capacitados vendem aquilo ali como sendo a Bíblia. Então fiquem atentos a isso, tá? Caroline tá falando, ótima explicação. A Bárbara, muito bom. A Gabi tá falando, eu estou lidando com isso aqui. As escolas públicas estão um caos. E as escolas particulares custam um rim. E tá difícil vender o rim, né, Gabi?
tá difícil de achar uma boa escola e me senti culpada esses dias. Gabi, é isso. Tem coisas que a gente não vai conseguir assim mudar, né? Eu não consigo materializar o dinheiro para pagar essa escola que custa o rim. Não vou vender meu rim. Eu preciso do meu rim para cuidar do meu filho também, né? E não adianta eu me sentir culpada, né? Se eu não tenho como mudar essa realidade, eu posso parar, pensar, tá, eu tô me sentindo culpada por isso. Existe algum caminho, alguma brecha, algo que eu possa fazer para mudar isso e não ter que vender meu rim para pagar a escola? Se sim, corra atrás disso, coloque sua intenção, seu propósito, né, para que você consiga materializar esse desejo. Agora, se não, pelo menos não nesse momento, que também não precisa ser não nunca, pra que vai ficar sentindo culpa? Você tá fazendo o melhor pro seu filho com toda certeza, né? Você tá correndo atrás. Se não for possível agora, ok, vamos lidar com o que é possível e vamos trabalhar e projetar para que esse outro possível que eu desejo aconteça no futuro breve, tá? Mas não adianta se sentir culpada se não há, né, uma outra alternativa. Você vai acumulando esse sentimento e vai transformando isso em algo muito maior do que deveria ser. E aí uma maternidade que já é sobrecarregada, uma carga mental altíssima, né, com tantos dilemas, tanto estresse, fica pior. Porque a gente fica carregando essas culpas que não tem nem fundamento, não tem porquê eu estar me sentindo culpada por estar fazendo o que é melhor dentro do que é possível, tá? Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre essa construção da maternidade. Eu tenho um mini curso bem rapidinho falando sobre culpa materna. Se alguém tiver interesse, né, e se aprofundar um pouco mais sobre essa construção da maternidade, sobre os níveis da maternidade, me manda um direct que eu mando o link para vocês. Quem quiser o infográfico é totalmente gratuito. Pode mandar o direct, eu mando para você esse infográfico para você realmente, ó, coloca aí na proteção de tela, imprima, coloca na geladeira, sabe aquele momento que você tá espumando, cheia de vontade de explodir com Deus e o mundo? Vai lá, lê o infográfico, faça o passo a passo. Parece uma coisa banal, gente, mas quando a gente traz tudo isso para consciência, ó, a vida dá uma mudada, Tem coisas que não é tudo não, tá, gente? Em especial na saúde mental, mas tem coisas que é simples resolver, é simples administrar. E a culpa é um sentimento que eu vejo que se a gente parar para trazer pro real, para concretizar o que a gente está sentindo culpado, para fazer essas reflexões que eu propus aqui, a gente consegue eliminar boa parte delas da nossa vida e levar com mais leveza essa maternidade. A Bárbara tá aqui falando, a gente vai literalmente adoecer, pois é. E a Gabi, foi o que eu fiquei pensando depois, e hoje aqui agora na sua live só me ajudou a clarear as ideias. Que bom que você tá aqui, Gabi, que bom que você já tava refletindo sobre isso, fazer ou no sentido, e que bom que você chegou aqui. Eu acho que a live foi pra você, certamente, né? Nada é ao acaso aí na vida, no universo, então certamente tinha um porquê de você estar aqui com a gente hoje. Bom, pessoal, tá acabando meu tempo, foi muito bom estar com você aqui. Na sexta-feira que vem tem mais, então toda sexta-feira nós temos um compromisso às 27, no Happy Hour das Mães. Eu realmente quero muito que vocês venham pro Happy Hour, que vocês tragam a bebidinha de vocês, que quiserem, né? Eu tô aqui com a comidinha, mas não foi muito possível comer, porque comer e falar não vai dar muito certo. Mas que vocês, né, possam jantar ou, enfim, sentar no nosso barzinho do Happy Hour e confraternizar, que vocês tragam suas questões, que vocês falem também bastante. É para ser uma troca, tá? E fiquem acompanhando os stories, eu sempre coloco lá as enquetes pra gente decidir o tema da semana. Geralmente quarta ou quinta-feira eu faço enquetes com vocês. Se organizem para estar aqui no ao vivo. E eu tenho certeza que a gente ainda tem muito papo para bater, ficar tranquilas, conversar um pouquinho, até esse tempo aqui de descontração e também de reflexão sobre a maternidade. Tá bom? Que bom, Gabi, que você vai estar aqui, a Bárbara também. Adorei a companhia de vocês, de todas as outras que passaram por aqui também. Ó, um beijo para vocês e a gente se vê
por aqui ao longo da semana e também no próximo Happy Hour das Mães, tá? Beijo, tchau, tchau.